Então, pessoal, a gente parte agora para a fisiologia animal comparada, tá? Que é uma parte da fisiologia que é muito interessante e reúne vários conhecimentos de várias disciplinas, principalmente física e química. Vocês vão ver já já por quê, né, dessa mistura toda. A gente vai começar diferenciando respiração sistêmica de respiração celular. Tá? Respiração sistêmica é esse transporte de oxigênio para os tecidos e a remoção do dióxido de carbono e da água dos tecidos para a superfície, para o ambiente, tá? Por meio, com a ajuda de uma superfície respiratória. O dióxido de carbono e a água são resíduos metabólicos, como a gente já comentou anteriormente. Eles são produtos da respiração celular. E a respiração celular ela pode ser aeróbica ou anaeróbica, tá? E ela é o quê? É a obtenção de energia a partir da quebra, né, de compostos orgânicos, de um substrato. Né? Ok, e nessa figura vocês estão vendo uma relação bem simplificada, né? Uma relação entre a respiração sistêmica e a respiração celular. Tá? Você vê os pulmões aí, os pulmões estão captando o oxigênio, levando lá para as hemácias, aí é a respiração sistêmica. Quando chega lá nos tecidos, esse oxigênio vai para as células, né, para fazer parte para entrar lá na respiração celular. E aí, como produto dessa respiração celular, a gente tem lá ATP, obviamente, né, que a célula vai utilizar, mas tem dióxido de carbono e água. E o que ela vai fazer com esse dióxido de carbono? Boa parte da água ela consegue aproveitar no citoplasma, ok. Mas o dióxido de carbono vai cair na corrente sanguínea e vai ser levado até lá nos pulmões para também ser eliminado pela respiração. Então aí está uma interação entre a respiração sistêmica e a respiração celular. Certo? Ok. Produto do metabolismo, né? São resíduos do metabolismo. Mas o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo, ele usa diversos substratos, né? E eu coloquei aí nessa tabela de baixo os 4 principais substratos orgânicos que a gente utiliza, né, no nosso metabolismo. E aí você observa que tanto o carboidrato quanto o lipídio, que são os principais substratos do metabolismo energético, né, de produção de energia mesmo, o que eles produzem? Produzem CO2 e água. O CO2 e a água são resíduos do metabolismo. Ok? E esses resíduos precisam ser eliminados. Lembra que eu disse que a respiração você tem que entender também como um meio para o corpo eliminar excretas, né? Eliminar produtos do metabolismo. E aí está um forte exemplo aí, né, de que o CO2 e a água são resíduos do nosso metabolismo. Já as proteínas e os ácidos nucleicos, eles seguem um caminho diferente. Né? A eliminação dos resíduos do metabolismo de proteína e de ácidos nucleicos já seguem um caminho bem diferente, tá? Que vai ser estudado pela gente lá no sistema excretor. Ok? Uma outra coisa que eu queria comentar aqui com vocês é a influência do tamanho do corpo, tá? Do animal no metabolismo dele. Aí em cima você tem uma relação matemática, tá? Entre o volume e a área de superfície de 3 figuras cúbicas, 3 cubos, certo? Essa razão entre área de superfície e volume a gente usa como referência para a biologia também. Por quê? A razão entre a área de superfície do animal, né, do corpo do animal, e o volume, ela vai diminuindo conforme o tamanho dele vai aumentando. Ok? É só você dar uma olhada aí nessas 3 figuras. O cubo menor, ele tem lá um volume de 1 centímetro cúbico e uma área de superfície equivalente a 6 centímetros quadrados. Certo? Você tem lá 6 faces de 1 centímetro, aí você só faz somar, né, as 6 faces e dá 6 centímetros quadrados. A razão área de superfície e volume desse cubo menor é 6.
Quando a gente parte para um cubo de 2 centímetros, olha o que vai acontecer. O volume ele já começa a ser 8 centímetros cúbicos e a área de superfície 24 centímetros quadrados. Tá? Quando você divide 24 por 8, a razão entre área e volume, 3. Olha como diminuiu, né? E isso vai diminuindo conforme o tamanho do objeto aí vai aumentando. Isso, quando a gente leva para a biologia, o que isso representa? Né? Quanto menor for a razão entre a área de superfície e volume do animal, mais difícil vai ser a troca de substâncias, né, entre ele e o ambiente, porque não vai ter superfície suficiente, tá, para dar conta das reações que acontecem naquele citoplasma ali, né, naquele corpo, ok? E o que mais? Quanto maior a razão entre a área e volume também, menor vai ser a taxa metabólica, ou seja, a taxa de consumo de oxigênio, o metabolismo dele propriamente dito, tá? Isso a gente observa nesse gráfico aí da direita, nesse gráfico aqui, gente, a gente observa o seguinte, que entre os mamíferos aí, né, você tem uma diferença enorme, né, na taxa de metabolismo basal, que é a taxa de consumo de oxigênio em repouso, né, dos animais. Veja bem, a taxa metabólica do mussaranho, que é um mamífero pequenininho, ela é muito maior do que a taxa metabólica do elefante, que está lá na outra ponta do gráfico. Então, quanto maior for o animal, menor é a taxa metabólica, ok? Mais lento é o metabolismo dele, certo? Ou seja, menos oxigênio, né, ele vai consumir, né, à medida que o tempo vai passando. É claro que os animais eles conseguiram várias adaptações para driblar, né, essa dificuldade da razão de área de superfície e volume. Eles acabam compensando a área de superfície, aumentando a área de superfície em outras regiões, ou diminuindo o volume, por exemplo. Um exemplo, os plateumintos. Né? Plateumintos são os vermes achatados. O que acontece? O volume deles é bem pequenininho, né? E a área de superfície deles é bem maior, se comparado ao volume. Então, por isso que tu consegue encontrar tênia, né, a solitária, com metros e metros de comprimento, né? Então, ela consegue tamanhos bem consideráveis aí, por conta dessa artimanha, desse artifício que ela obteve, né, que ela conseguiu ao longo da evolução. Então, vamos prosseguir aí. Outras características interessantes para a gente considerar no estudo comparado, né, da fisiologia comparada, são as características dos gases, né, características físico-químicas dos gases. A primeira dessas características é a pressão atmosférica, ok? Pressão atmosférica como um todo. Dê uma olhada. A altitude, nesse gráfico aqui, certo? Nesse gráfico aqui, a altitude, ela interfere na pressão atmosférica, certo? Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. E quanto menor for a pressão atmosférica, a gente passa a olhar já para os gases separadamente, tá? Oxigênio e dióxido de carbono. Quanto menor a pressão atmosférica, menor vai ser também a pressão parcial de cada um desses gases, ou seja, mais difícil vai ser para o cara absorver o oxigênio, porque ele vai estar numa pressão parcial bem menor, tá? Como a gente observou lá na troca gasosa da respiração humana, tá bom? Então, você observa nesse gráfico, lá embaixo tem uma linha lá embaixo que indica a pressão parcial de oxigênio. E, obviamente, ela vai diminuindo também conforme a altitude vai aumentando. Beleza? Então, a pressão parcial ela também é importante. A pressão parcial dos gases ela é muito importante para decidir a velocidade de difusão, né, do oxigênio e do gás carbônico. Tá? Você observa no gráfico ao lado, nesse gráfico aqui, ó, esse gráfico ele foi retirado de um estudo que foi feito numa fossa, uma poça de água marinha, e é exatamente essa parte aqui esquerda do gráfico foi medida na poça durante o dia, e essa parte direita aqui durante a noite.
E é óbvio que existe diferença durante o dia e durante a noite na pressão parcial dos gases, né, do oxigênio e do gás carbônico. Existem diferenças na pressão parcial durante o dia e durante a noite. Da onde vêm essas diferenças? Primeiro, a fotossíntese. Aí nessa poça tinha alga lá, né, tinha plantas aquáticas, e aí elas faziam fotossíntese. Durante o dia a taxa de fotossíntese é muito grande. E, obviamente, a pressão parcial de oxigênio ela é maior, né? Maior porque ele está sendo produzido ali pela fotossíntese, enfim. E o dióxido de carbono, ele está com a pressão parcial lá embaixo, né? Isso vai afetar o pH da água? Óbvio que vai afetar o pH da água, porque se tiver com gás carbônico lá embaixo, o pH da água vai ficar alto, né? Vai ficar lá em cima. Porque lembra que o dióxido de carbono, quando ele está na água, né, parte dele vai ficar ali dissolvido na água, como o dióxido de carbono mesmo, mas uma outra parte, digamos uma grande parte, vai ser transformada em bicarbonato. Nessa equação aqui do meio, ó, você está vendo a reação entre o gás carbônico e a água, produzindo o íon bicarbonato e o íon H+. Posteriormente, esse bicarbonato pode ser transformado em carbonato, e aí você tem aqui 2 íons H+. É claro que essa liberação de íons H+, vai afetar o pH. Quanto mais H+ na água, quanto mais íons H+ na água, menor vai ser o pH, obviamente, né? Muito bem. Já de noite, quando a taxa de fotossíntese diminui, e aí os animais passam a consumir aquele oxigênio, né, produzido com maior intensidade, o que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai lá para baixo, né? Você observa aqui nessa parte do gráfico, ele diminuindo. Já o dióxido de carbono, claro, ele vai lá para cima, olha só. Os animais estão fazendo a respiração celular, estão liberando aquele dióxido de carbono, e aí a pressão parcial do gás carbônico aumenta. Tá vendo? É claro que com a pressão parcial aumentando, né, do gás carbônico, o que vai acontecer? A tendência é esse gás carbônico ser transformado em bicarbonato, né, ficar dissolvido ali na água e tal. Beleza. Ou ser diretamente liberado para a atmosfera. E aí o que acontece com o pH da água? Ele diminui porque o dióxido de carbono está aumentando. Por último, eu vou falar sobre a solubilidade, né? A solubilidade é a tendência que o gás tem de se dissolver na água. É a capacidade que ele tem de se dissolver na água. Se ele se dissolve com mais facilidade, ele tem uma solubilidade maior. E nessa tabela aqui, né, do cantinho, você observa as diferenças na solubilidade, né, de alguns gases. Entre eles o oxigênio e o gás carbônico, em diferentes temperaturas. Isso é importante a gente ressaltar, tá? Então, a 20 graus Celsius, observa lá o oxigênio. O gás oxigênio tem 0,0443, né? Cadê? Grama por litro, né? A solubilidade. Isso significa que para saturar aí 1 litro de água, você precisa lá de 0,0443 gramas de gás oxigênio. Já o gás carbônico, que está lá embaixo, a solubilidade dele é muito maior, é quase 40 vezes maior que a do gás oxigênio, aí nesse gráfico, tá? Isso vai interferir na passagem, né, na difusão desses gases, né? Isso pode interferir na difusão desses gases? Pode, obviamente, né? Como ele é mais fácil de se dissolver, né, ele vai ser transportado, ele vai se difundir lá para o sangue e vai ser transportado, né? Ele pode ser transportado facilmente pela água ou pelo fluido ali corporal. Já o oxigênio não. Então ele impõe um pouco de dificuldade no transporte dele, o oxigênio. Então é por isso que a gente precisa de pigmentos respiratórios, né, da hemoglobina e tal, para carregar o oxigênio, né, pelo nosso corpo. Alguns animais mais simples não precisam, né, desses pigmentos por conta do seu, né, da sua razão área-volume ele ser maior
e garantir ali um transporte mais eficaz, né, de oxigênio no corpo. E por último, nessa figura aí da direita, você está vendo um experimento, né, uma simulação. O oxigênio e o dióxido de carbono, ambos estão no ar com a mesma pressão parcial, certo? Dá uma olhada, olha só a influência da solubilidade nessa situação aí, que é a passagem do gás do ar para a água, do ar para a água. Como o gás carbônico, como o dióxido de carbono, ele é mais solúvel, né, na água, o que vai acontecer? Rapidamente, a água vai reter ali mais gás carbônico do que oxigênio. Vai ter ali 134 ml por litro, né, de dióxido de carbono contra 4,5 ml por litro de oxigênio, ou seja, vai passar muito mais dióxido de carbono do que oxigênio, eles estando a mesma, né, pressão parcial, com a mesma pressão parcial. E uma outra situação é a questão da temperatura. A temperatura influencia na solubilidade dos gases? Sim. Né? A temperatura ela diminui a solubilidade dos gases. Quanto maior a temperatura, menor é a solubilidade. Tá? Isso nessa figura, nessa tabela, vocês conseguem observar também. A 10 graus Celsius, a solubilidade do oxigênio era 0,0545. A 20 graus Celsius ela diminuiu para 0,0443 e a 25 graus diminuiu mais ainda, certo? Então, você observa aí a influência da temperatura na solubilidade. E a solubilidade também vai interferir no transporte dos gases, como eu falei, né? Dentro do corpo do animal. Beleza, a maioria dos animais, gente, tem respiração aeróbica, tá? Você tem ali algumas exceções nos quinidários que apresentam a respiração anaeróbica. E alguns peixes também, tá? E alguns peixes também mantêm ali uma respiração anaeróbica como suporte, né? Como apoio, né, alternativa para as épocas de escassez de oxigênio. Né? Então, tem lá peixes que fazem respiração anaeróbica pela fermentação lática, tem alguns que produzem etanol, né, na sua fermentação também. Tem quinidários, né, que passam meses e meses, né, dependendo só da respiração anaeróbica. E teve um animal que eu vou já falar daqui a pouquinho, quando eu falar de quinidário, que ele foi descoberto no final do ano passado, 2019, que ele realmente não depende do oxigênio. Né? A respiração anaeróbica para ele não é uma alternativa, ela é o que existe, né? É o que ele faz. Tá? Então, foi uma descoberta bem recente de um organismo que realmente não depende de oxigênio para sua respiração. Muito bem. Alguns invertebrados e peixes conseguem sobreviver sem O2, como eu falei, né? Só que a maioria é aeróbica. A difusão, no caso, né, da respiração, a difusão é o principal evento, né, que é responsável pela troca gasosa. Né? Então, o oxigênio ele passa por difusão para o corpo, o dióxido de carbono passa por difusão do corpo para o ambiente, enfim, é a difusão que domina aí, né, esse mecanismo. É claro que os animais mais simples, eles podem contar somente com a difusão direta ali pela superfície do corpo. Só que os animais mais complexos, não. Os animais mais complexos já desenvolveram outros mecanismos para auxiliar nessa difusão, tá? Para melhorar, né, a eficiência aí dessa difusão. Então surgiram aí os sistemas de trocas gasosas, né? E muitos desses sistemas estão associados a sistemas circulatórios, a sistemas de circulação de fluidos corporais. Ok? Muito bem. E entre esses sistemas, a gente eu elenquei os principais, né? A pele associada a fluidos corporais, a chamada respiração cutânea, né? A respiração branquial. O que é uma brânquia? Brânquia é uma estrutura, é uma superfície respiratória que está exposta, está voltada para fora. É só lembrar das brânquias da salamandra, né? Aquele anfíbio lá que
durante a fase larval, ele está com a brânquia exposta, né? Beleza. Já as traqueias já são canais que se estendem, né? São tubos que se estendem pelo artrópode, que é um sistema respiratório que é exclusivo dos artrópodes, nesse caso. Então, as traqueias são canais que levam o ar diretamente para os tecidos, ok? Nesse caso, nas traqueias, você não tem uma associação forte com o sistema circulatório. O sistema circulatório tem pouquíssima participação nas trocas gasosas, no caso das traqueias, ok? Nos outros, vai ter uma relação muito forte entre o sistema respiratório e o sistema circulatório. No caso do sistema traqueal, não. Os pulmões já são meio que o oposto das brânquias, tá? O que é um pulmão? É uma superfície respiratória que está voltada para dentro, tá? Lembra do nosso pulmão, né? Uma superfície voltada para dentro, e aí a troca gasosa vai ocorrer ali nos alvéolos pulmonares, dentro dos alvéolos pulmonares. No caso das brânquias, lembra do peixe, né? Quando você abre o opérculo do peixe, que é aquela lateral, né, do peixe, aquela abertura lateral do peixe ósseo, você observa lá as brânquias dele. E é ali, né, naquelas brânquias expostas, que vai ocorrer a troca gasosa, né, com a água. Né? A água está passando ali, está saindo pelo opérculo e está promovendo a troca gasosa ali. Ele está promovendo a troca gasosa com a água ali pela brânquia. Muito bem. Além desses sistemas aí, você tem também modificações de outras partes do corpo. Tá? A gente vai ver nos peixes várias modificações de outras partes do corpo para tentar suprir a necessidade de oxigênio. Tá? Tem muitos peixes que vivem em ambientes com pouquíssima concentração de oxigênio. O oxigênio já tem aquela dificuldade, né, natural, né, de se dissolver na água por conta da baixa solubilidade dele. E aí tem situações de água parada em que o oxigênio cai mais ainda, né? A concentração de oxigênio cai mais ainda. E o que vai acontecer? O peixe precisa de recursos, né, de adaptações para suprir essa necessidade de oxigênio. E aí tem modificações na boca, a boca vascularizada, o estômago vascularizado, o intestino, né, a bexiga natatória. No caso dos equinodermos, tem o sistema ambulacrário, que tem adaptações também. Eles não têm um sistema respiratório nesses casos aí. Esses animais não vão ter um sistema respiratório específico. Tá? Alguns equinodermos têm, mas outros não têm, e aí contam com o sistema ambulacrário para fazer troca gasosa. E no caso dos moluscos, tem algumas modificações do manto, né, da cavidade do manto, que vão atuar também na troca gasosa. E só para fechar aí esse slide, os pulmões eles se dividem em dois grupos, né? O pulmão de difusão e o pulmão de ventilação. Tá? O que é o pulmão de difusão? É aquele que não força nada, nem a entrada nem a saída de ar. Tá? Ele está ali, né? E aí ele espera o ar entrar, e aí o oxigênio vai se difundir, né, para o corpo, o gás carbônico vai se difundir para fora e tal. Bem, já os pulmões de ventilação são aqueles que funcionam na base do movimento muscular ou do movimento da boca, no caso dos anfíbios. Né? Os anfíbios forçam a entrada do ar nos pulmões, enchendo a boca de ar e tal. A gente força a entrada de ar nos pulmões expandindo a caixa torácica, baixando o diafragma, enfim. Então, esses movimentos, né, forçam a ventilação do pulmão, ok? Diferente do pulmão de difusão, que é o encontrado em alguns moluscos, beleza? Que não precisam, né, dessa ventilação. Vamos lá para os invertebrados, né? Como é que é a respiração dos invertebrados? Os poríferos não têm sistema respiratório, tá? São organismos aeróbicos, são organismos filtradores, então no momento que a água está passando ali, né, para dentro do corpo deles, dessa cavidade maior aí, o que vai acontecer? As trocas gasosas vão ocorrer de maneira independente, célula a célula. Tá?
E uma coisa curiosa é que você percebe que o porífero é como se fosse um vaso, né? Então ele está exposto à água aqui pelo lado de fora e pelo lado de dentro também. Então são duas superfícies aí que contribuem para a troca gasosa. Beleza, os quinidários, eles também não têm sistema respiratório, eles são aeróbicos, a maioria é aeróbica, mas tem alguns que não são aeróbicos, são anaeróbicos, e aí fazem fermentação e tal. Mas na maioria desses anaeróbicos, a fermentação ela é um meio de resistência a períodos sem oxigênio. Só que esse cara desse artigo aí, ó, essa espécie que foi encontrada no final do ano passado, foi descoberta no final do ano passado, ela, na verdade, utiliza a respiração anaeróbica como padrão, tá? E consegue sobreviver tranquilamente independente do oxigênio. Beleza? Mas na maioria dos quinidários, o que vai acontecer? A troca gasosa vai ocorrer, né, diretamente pela pele, ali, pelas camadas celulares. Eles têm poucas camadas celulares, né, não precisa de um sistema circulatório para auxiliar e tal. Os gases respiratórios vão entrar e sair por difusão, né, direta. Muito bem. Os plateumintos, mesma situação, a respiração vai ocorrer pela pele, a respiração é cutânea, não tem um sistema respiratório, tá? Nesse caso, como o corpo deles é achatado, a difusão ela tem grande participação, né, nessa troca gasosa, mas eles começam a apresentar hemoglobina, no caso dos parasitas, né, as tênias, já tem hemoglobina, muito para auxiliar já nesse transporte de oxigênio. Os nemateumintos, eles também possuem hemoglobina, tá? Não tem sistema respiratório, tem sistema respiratório ausente, beleza? E a troca gasosa também ocorre por difusão. Então percebe que é meio que padrão aí. Até nemateuminto você vê um certo padrão entre eles, né? Respiração cutânea e tal. A partir dos anelídeos, você já tem uma complexidade um pouquinho maior da respiração. Ele já tem uma respiração que pode ser branquial ou cutânea. Tá? Pode respirar pela pele, mas alguns já apresentam brânquias, ok? Que são aquelas estruturas respiratórias mais expostas. Beleza. Como eles são maiores que os animais que apresentamos até agora, que a gente viu até agora, a difusão em si, ela já não é mais tão eficiente para transportar os gases dentro do corpo. Então eles vão começar a associar essa respiração ao sistema circulatório. Então aí você encontra o primeiro grupo que associou o sistema respiratório ao sistema circulatório, no caso o sistema circulatório fechado. Tá? Eles podem apresentar vários pigmentos, dependendo da espécie, dependendo do grupo, beleza? Hemoglobina, hemocianina, hemeritrina, clorocruorina, tudo isso é pigmento respiratório, para auxiliar no transporte de oxigênio. Logo em seguida vem os moluscos podem ter respiração cutânea, tá? Mas no caso dos aquáticos, a respiração ela vai ser predominantemente branquial, tá? As brânquias são chamadas de ctenídeos, são estruturas chamadas de ctenídeos, e estão localizadas na cavidade do manto, ok? E aí, os terrestres, eles vão ter respiração cutânea ou pulmonar, tá? A respiração pulmonar, ela vem de um pulmão primitivo, que está lá na cavidade do manto, ok? Ele é formado pela cavidade do manto, que é transformado em uma câmara, né, cuja parede é irrigada de sangue. Então, lá na cavidade do manto tem uma estrutura que se assemelha a um pulmão, que faz essa troca gasosa. E esse pulmão é um pulmão de difusão, como a gente comentou ainda agora. Tá? Os cefalópodes e quítons, né, eles têm pigmentos respiratórios, né, hemoglobina e hemocianina. Já os artrópodes, eles apresentam uma variabilidade muito grande, né, de sistemas respiratórios. Você encontra, nos insetos, você encontra a respiração traqueal, né, que é aquele sistema de canais que levam o ar diretamente para os tecidos, ok? Há muito pouca participação do sistema circulatório nesse caso.
Os crustáceos já podem ter respiração tanto branquial quanto cutânea, ok? Dependendo do grupo de crustáceo. Os aracnídeos já vão ter uma respiração bem modificada, bem especializada. Tem traqueia, eles possuem traqueias. Só peço perdão aí pela escrita errada aí da traqueia, tá? Tem uma respiração chamada filotraqueal, que são traqueias modificadas, né? São chamadas também de pulmões foliáceos, tá? Para permitir essa troca gasosa. Então, essas traqueias modificadas são típicas dos aracnídeos. E os miriápodes, eles têm só a respiração traqueal mesmo. Então, tá aí os 4 grupos de artrópodes, né? Cada um tem uma opção, né? Uma adaptação para a respiração. E a maioria deles aí tem adaptações para o ambiente terrestre, né? Observa que a respiração traqueal, né, ela comunica o ar atmosférico, certo? Então permite que eles absorvam, né, o oxigênio diretamente do ar atmosférico, que é uma grande vantagem para esse grupo de invertebrados. Okay? Os equinodermos também têm várias adaptações dependendo do grupo, ok? É claro que o sistema ambulacrário, o hidrovascular, ele participa bastante, né, dessas trocas gasosas, porque tem porções, né, do sistema ambulacrário, expansões do sistema ambulacrário que participam da troca gasosa, né, expansões que participam diretamente da troca gasosa. E nesse caso, como eles não têm um sistema circulatório, os gases eles vão ser transportados pelo celoma ali desses animais. O pigmento, eles têm pigmento respiratório, né, hemoglobina. No caso da estrela do mar, tem expansões da cavidade celômica, né, que são as pápulas ou papilas respiratórias. O ouriço do mar, ele já tem brânquia, normal, tem brânquia. Já o pepino do mar, ele tem várias ramificações da parede da cloaca, formando árvores respiratórias. Então, tem várias adaptações dependendo do grupo de equinodermo, né? Vamos lá para a respiração dos cordados agora. Começando pelos cefalocordados, que o melhor exemplo é o anfioxo, né? São animais marinhos e eles usam as fendas faríngeas para trocar, né, os gases respiratórios, que são essas fendas que vocês estão observando aqui. O bicho vai nadando e aí vai trocando o oxigênio, o dióxido de carbono com a água, certo? Pelas fendas faríngeas. Não é diferente com os urocordados, que tem essas fendas faríngeas aqui, ó, as fendas branquiais já aqui, e aí a água vai circulando, ok? O sifão inalante, a água vai entrando pelo sifão inalante e vai saindo pelo sifão exalante, no mecanismo de ventilação aí deles, né? Muito bem. Já os ciclostomados, né? O que vai acontecer com os agnatos aí, as lampreias, feiticeiros? Elas já vão ter uma respiração branquial. A respiração branquial delas é bem semelhante à dos cefalocordados e urocordados. Tem fendas faríngeas, né? Eles têm fendas faríngeas aí expostas, e aí a água vai entrando pela boca e vai saindo pelas fendas, e aí o animal vai renovando aí, né, o oxigênio e o dióxido de carbono dele. Já os gnatostomados, né, a partir dos peixes mandibulados, né, a gente já tem uma variabilidade um pouquinho maior do que a gente via ali com os cefalocordados, urocordados e agnatos. Tá? A partir dos peixes, a gente já tem exemplos, né, de peixes com brânquias, exemplos de peixes com pulmões e exemplos de peixes com adaptações para auxiliar na respiração, tá? Que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. No caso dos condrites, eles não têm opérculo, né, que é essa abertura aí que protege as brânquias. Então as brânquias elas ficam retidas nas fendas branquiais, tá? E aí eles têm um sistema de ventilação em que a água entra pela boca e sai pelas fendas branquiais. É um sistema de ventilação muito simples. Lembra que a ventilação, o que é ventilação? É
o ato de forçar a passagem, né, do ar ou da água pela superfície respiratória. Isso é extremamente importante para maximizar, né, a troca gasosa. Já os osteites têm um opérculo. Como eles têm um opérculo, que é essa abertura lateral, né, que protege as brânquias, a bomba ventilatória deles, né, a ventilação deles é um pouquinho mais arrojada, um pouquinho mais complexa e garante uma absorção melhor do oxigênio, tá? E uma eliminação mais eficaz também do dióxido de carbono. E entre os osteites, a gente tem dois grupos, né? Os actinopterídeos e os sarcopterídeos. Os actinopterídeos têm respiração branquial, como os outros peixes, condrites, tá? Só que os sarcopterídeos, eles têm brânquias, só que essas brânquias são mais reduzidas, porque eles passam a ter pulmões. Beleza? Além das brânquias, os sarcopterídeos têm pulmões. E aí, galera, tá a primeira evidência, né, de evolução no sentido de conquistar o ambiente terrestre. Esses animais, eles conseguem sobreviver, né, fora d'água por várias horas, né, por longos períodos. Enfim, os sarcopterídeos têm várias adaptações, né, que sugerem um direcionamento para o ambiente terrestre. Isso que é muito louco, né? Você observa aí na figura ao lado o opérculo aberto, né, de um peixe mostrando as brânquias. E aqui o tubarão, ele não tem o opérculo, ele tem as fendas branquiais aqui, ó. Beleza? Essas fendas, dentro dessas fendas já estão as brânquias aí. Beleza, então, resumindo, como é que é a respiração branquial aí, né, dos peixes? A água vai circulando aqui, ó, e aí tem um mecanismo chamado mecanismo de contracorrente. Tá? Quando a gente mostrou lá a troca de calor nas fossas nasais, nos capilares sanguíneos das fossas, aqui com as fossas nasais, eu mostrei um mecanismo bem parecido, que também é chamado de contracorrente. O que é isso? Né? A contracorrente indica dois caminhos em sentidos opostos. Tá? A água vai passando num sentido e o sangue vai passando no sentido oposto. Essa disposição aí desses fluxos contrários ajuda a maximizar a troca gasosa. Então, o sangue vai chegando aqui, ó, ele está chegando aqui na brânquia, está chegando por aqui, ó, tá? Ele está chegando pobre em oxigênio. Aí ele já pega um pouquinho de oxigênio da água. Aí ele vai pegando um pouquinho mais de oxigênio, vai pegando um pouquinho mais de oxigênio, e quando ele chega aqui, ó, ele já está quase super saturado aí, totalmente saturado de oxigênio. Então observa que o sangue vai fluir num sentido oposto ao da água, certo? E ele vai capturando o oxigênio nesse caminho. Tudo bem? E aí nessa figura eu vou mostrar alguns exemplos de adaptações que os peixes desenvolveram para a respiração aérea. Tá? Então esses peixes aí passaram a respirar o ar e, apesar de não terem pulmões, eles conseguem absorver o oxigênio, trocar, né, gases respiratórios por outros, né, locais, tá, do corpo. Por exemplo, por aqui, ele tem uma boca, né, vascularizada, né, que ele enche de ar lá e aí a troca gasosa ocorre pela boca. O pirarucu, a troca gasosa já vai ocorrer pela bexiga natatória, que também é vascularizada. O tamoatá tem o intestino altamente vascularizado para garantir essa troca gasosa. O bodó, no caso do bodó, é o estômago. Então, todos esses peixes aí são amazônicos, certo? Curiosamente, são amazônicos. E todos eles adquiriram adaptações para respirar o ar atmosférico. Ok? O último aí, ele não é amazônico, ele é do Oceano Índico. Ele respira pela pele, ele tem uma respiração cutânea bem eficiente, que é o perioftalmos. E aí na tabela, nessa tabelinha aqui, vocês observam que alguns desses peixes têm respiração aérea obrigatória, ou seja, dependem da respiração aérea. Deixaram a respiração branquial de lado e seguem com a respiração aérea. Beleza? Muito bem. Eu falei aqui de ventilação, né, e tal, mas eu não cheguei a entrar em muitos detalhes, porque a partir de agora, essa característica ela vai passar a ter mais influência para os grupos que a gente vai estudar. Okay? No caso dos peixes, os peixes ósseos, né, que tem opérculo,
A ventilação ela vai ocorrer seguindo um modelo de bomba de dois tempos. O que é a bomba de dois tempos? O peixe engole a água, certo? A água entra ali pela boca, ele está com o opérculo dele fechado. Aí, logo na sequência que ele engoliu ali a água, ele abre o opérculo, fecha a boca, abre o opérculo e aí a água passa, né, pelas brânquias. Então tem dois tempos, entrou na boca e depois abriu o opérculo para passar pelas brânquias, boca e brânquias. Então é uma bomba de dois tempos. A partir dos anfíbios, já vai ter uma mudança aí nessa ventilação. É uma bomba bucal, em que o controle ele está ali entre a glote, né, e a boca, ok? O que vai acontecer? O anfíbio vai engolir o ar, nessa letra A ele está engolindo o ar, expandindo a cavidade bucal. E aí está com a glote fechada. Tá? Aí na figura B, o que vai acontecer? Ele vai expulsar o ar que está dentro do pulmão, ok? E aí ele abre a glote e expulsa o ar. E aí a boca enche mais um pouquinho, certo? A boca continua fechada. E aí, a boca não, desculpa, a narina dele, né? E aí, na figura C, o que vai acontecer? Ele vai jogar toda essa mistura de ar que estava no pulmão com ar que já estava na boca e tal, ele vai jogar essa mistura para dentro do pulmão, certo? Aí vai encher o pulmão. E por último, ele esvazia tudo jogando para fora. Então é uma bomba, na verdade é uma bomba de 4 tempos que vocês estão vendo aí, né? Então nesse caso é uma bomba bucal de 4 tempos. E a bomba de aspiração é o caso dos amniotas, né? Répteis, aves e mamíferos, que vão utilizar o quê? Movimentos musculares para forçar a expansão do pulmão e a entrada do ar, ou forçar a compressão do pulmão e a saída do ar. Beleza? No nosso caso, além dos músculos intercostais, a gente ainda conta com o diafragma, que é uma exclusividade de mamífero, né? Muito bem. Nos anfíbios, como eu falei, existe lá, né, a bomba bucal, que vai ficar bombeando o ar, né, para dentro, né, dos pulmões. Além, né, da respiração pulmonar, no caso das larvas dos anfíbios, existe também a respiração branquial. Né? À medida que eles vão evoluir, vão se desenvolvendo, eles vão trocando essas brânquias por pulmões. E, além da respiração pulmonar, os adultos também contam com a respiração cutânea. Nesse gráfico aqui do cantinho, você observa a influência, né, da pele, né, na absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Olha só, se você compara aqui o oxigênio, né, o anfíbio ele absorve muito mais oxigênio pelos pulmões do que pela pele. Porém, ele vai eliminar muito mais dióxido de carbono pela pele do que pelos pulmões. Tá vendo? Então, a pele ela tem importância muito maior, tem uma importância muito maior para a eliminação de dióxido de carbono. Ok? Beleza, os répteis já têm, né, pulmões um pouco mais desenvolvidos, a ventilação pulmonar é mais eficiente por conta da bomba, né, que eles desenvolveram, que tem a ajuda dos músculos das costelas, como eu já comentei, é uma bomba de aspiração, tem uma superfície maior, né, de trocas gasosas. No caso das aves, também vai haver uma troca gasosa mais eficiente por conta dos músculos, né, do movimento muscular. Só que além disso, gente, as aves têm uma adaptação maravilhosa que também serve para o voo, né, para reduzir o peso aí, durante o voo, que é a presença de sacos aéreos. Os sacos aéreos eles não fazem troca gasosa, tá? Que são essas estruturas que vocês estão vendo aqui ao redor, né, dos pulmões. O pulmão está aqui um pulmão, está aqui o outro, e tem expansões, né, desses pulmões aqui, ó, que são os sacos aéreos. Esses sacos aéreos eles auxiliam em várias situações. Primeiro, eles ajudam também a orientar o fluxo de ar dentro e fora do pulmão da ave. E segundo, ele ajuda a dissipar o calor. A ave ela produz bastante calor, né? E ele ajuda a dissipar o calor para o ambiente também. Ok? Beleza. Além disso, as aves têm bolsas com cordas vocais, né? Que é um órgão chamado siringe,
né, que é típico das aves, que é responsável pelo canto das aves. As aves emitem os sons que elas emitem graças à siringe, que está presente na traqueia. Ok? Muito bem. Por último, os mamíferos. Os mamíferos não vou falar muito porque a gente, né, já gravou a aula aí de respiração humana, né, de sistema respiratório humano. Já tem os sacos, os alvéolos pulmonares, sacos alveolares. E a grande novidade, né, dos mamíferos com relação aos outros é o diafragma, que é um músculo que auxilia, né, no movimento respiratório. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aí. Obrigado.